Deus. Olá, maninho. Já era tempo. Fiz-me velho à tua espera. Repara que branco ficou o meu cabelo. Como? Se o teu cabelo já era branco da outra vez. Não te ofendas, foi uma piada. Pensavas que aqui em cima não tínhamos sentido de humor? Enfim, que tal te saíste no teu regresso ao mundo? Sentiste saudades minhas? Pois, sim. Tinha muita vontade de te ver, de estar aqui de novo, na paz. Encontrei os livros que me disseste li-os. Ajudaram-me, porém tenho muitas mais perguntas. Isso alegra-me. Força, dispara. Expõe-nas à tua vontade. Não estou a dizer que acredite, mas segundo o que contas sobre a evolução espiritual e pelo que pude deduzir dos livros, deve existir uma espécie de plano organizado e que é bastante complexo. Assim é. Um plano que abrange todos os seres da criação e tudo o que existe. Ainda que para cada espírito exista um plano concreto de evolução, porque cada ser da criação é amado e está destinado a ser feliz. Nesse plano de evolução pessoal participa uma multidão de seres em diversos graus de evolução, ajudando cada espírito a percorrer esse caminho. Que queres dizer com isso? Pois, que tendes uma família espiritual. Todos e cada um de vós sois queridos por uma multidão de seres espirituais. Começando por Deus, continuando com o vosso guia espiritual, que jamais vos abandona, e outro bom número de espíritos. Muitos são amigos, familiares já falecidos, desta e de outras vidas. Além disso, e como se isso ainda não bastasse, todos e cada um de vós tem uma alma gêmea, a vossa meia laranja, um espírito perfeitamente semelhante a vós mesmos, o companheiro perfeito pelo qual começar a sentir o que é o amor verdadeiro. Alguns deles podem estar encarnados ao mesmo tempo que vós e podem fazer parte, ou não, da vossa família carnal, ou ser simplesmente pessoas amigas. E como pode ser que, sendo cada um tão querido, se sinta muitas vezes tão só? Porque viveis desligados do mundo espiritual, ignorantes da vossa ligação com outros seres que são semelhantes a vós, tanto com os que estão encarnados em simultâneo convosco, como com os que vos apoiam a partir do mundo espiritual, inconscientes da vossa missão na Terra, tão distraídos como estáis em apenas atender ao que os vossos sentidos e a vossa mente vos dizem, tão alheados do que podeis perceber através do sentimento. Que fique claro, ainda que vos sintais sós no mundo físico, jamais estáis sós da parte do mundo espiritual. A cada um cabe descobrir essa ligação, descobrir essa subtil porta atrás da qual encontrareis a vossa vida autêntica, uma porta que apenas a chave do sentimento pode abrir. Pedi sinceramente, e sereis ajudados no despertar da vossa sensibilidade e reconfortados dos vossos sofrimentos. Porém, tendes de vos despojar das vossas couraças anti-amor para o experimentar. Porque, será respeitado o desejo a quem quiser estar só e isolado do mundo. Bom, já que mencionaste Deus, tenho sérias dúvidas de que Deus exista. Por acaso, já alguém o viu? Por acaso, não tens visto a sua obra? O universo, a vida, tu mesmo. Deus não pode estar mais perto de ti do que já está. Porém, Ele não te obriga a que o reconheças e te abras a Ele. É preciso que tu queiras sentir, recebê-lo. Todavia, se estás à espera de ver alguém como tu, da tua estatura, com olhos, cara, braços e pernas, então jamais o reconhecerás porque Deus é muito mais que isso. Seria como se uma célula do teu corpo perguntasse, onde está o corpo a que pertenço, que eu não vejo? Estás nele, célula. Não te das conta? E a célula diria, mas, se a única coisa que vejo são células, células e mais células como eu, por todo lado. Pois, estuda a tua própria natureza, o teu próprio funcionamento e as relações que estabeleces com as outras células e as delas entre si, como se organizam tão maravilhosamente para formar um conjunto e observa o que forma esse conjunto. Então, célula, poderás conhecer e reconhecer o corpo do qual fazes parte. Então, onde podemos encontrar provas da existência de Deus? Como na célula do exemplo, primeiro na tua própria existência e, seguidamente, na existência do que te rodeia. Qual poderá ser a origem de um ser que sente e pensa, consciente da sua própria existência? E de um universo tão perfeitamente engrenado? Não pode ser o nada, porque o nada não pode criar algo, simultaneamente tão complexo e belo. Por acaso alguém pode acreditar que uma bela sinfonia pode ser composta tocando as teclas de um piano à sorte? Pois, da mesma maneira não pode ser que algo, ao mesmo tempo tão belo e tão complexo como o universo, a vida e o ser humano seja fruto do acaso, antes se rege pelo princípio da causalidade. Porém, por que tem de ser Deus quem criou tudo?
Por acaso não existe na natureza um poder de criar? Assim sucede. Porém, de onde vem o poder criador da natureza? De onde provém as leis que regem o universo? Aceitas que na natureza, no universo, existe um poder criador e umas leis, as leis da física, da química, da biologia, que o estruturam, que o ordenam, de maneira que os cientistas, quando descobrem algum fenômeno desconhecido, não o atribuem ao nada, mas procuram encontrar a causa que o provocou. Quer dizer, vós admitis no vosso dia a dia que uma das leis do universo é a de que não existe efeito sem causa. Porém, na hora de responder à pergunta qual é a origem do universo, ou seja, a primeira causa, vós mesmos, contrariando a própria lei de causa-efeito que aceitais como válida ao resto do tempo, não tendes problemas em admitir que foi um efeito sem causa, ou seja, surgiu do nada. Isso é um contrassenso. Portanto, deve existir uma primeira causa de tudo e essa é Deus. Perdoa-me que insista, mas, por que tem de ser necessariamente Deus quem criou tudo? Por acaso, os humanos não são capazes de criar coisas belas e complexas? Tens aí a música, os computadores. Certo, porque vós também tendes poder criador. Mas, se o tendes, de onde provém? No universo existem muitos seres em diferentes estádios de evolução, com maior ou menor capacidade de criar que é vossa, de acordo com o seu grau de avanço. Porém, temos de admitir que, se eles tiveram um princípio, pela lei de causa e efeito, tiveram de ser criados por algum processo anterior e que, na realidade, o poder criador dos seres criados procede de algo já criado, de acordo com umas leis preexistentes. Portanto, chegamos a um ponto em que precisamos de encontrar um princípio criador que não tenha sido criado, mas que tenha existido sempre e que sempre existirá, e que tenha estabelecido as leis e os princípios de tudo o que existe, e esse é Deus. Bem, admitamos, apenas como mera possibilidade, que Deus existe. Na hipótese de Deus existir, teria curiosidade em saber quem é e como é esse suposto Deus, tão fugidio que não se deixa ver à vista desarmada. Pela obra conheces o autor. Conhece-te a ti mesmo e o mundo que te rodeia e estarás a começar a conhecer Deus. Uma vez que na criatura estão as potencialidades do Criador, se imaginares todas as boas qualidades humanas no grau mais elevado que puderes, estarás a começar a desenhar um esboço de Deus que, ainda que muito imperfeito, será o mais elaborado que pudes ter dele, dada a tua capacidade atual. Há um provérbio muito antigo e muito acertado que pergunta como é Deus. Responde como tu, quando chegares a ele. Quais são essas qualidades? Amor, sabedoria, justiça, verdade, humildade, generosidade, sinceridade, sensibilidade, compreensão, compaixão. Existem qualidades de Deus que não podemos possuir? Sim. O Criador é imutável, omnipotente, não criado e existiu sempre. A criatura, ainda que não tendo fim, teve um princípio. É alterável, pois está em constante aperfeiçoamento e, ainda que a sua capacidade de progresso seja limitada, já que está em constante aperfeiçoamento, aumentando constantemente, não é infinita. E, se o ser é tão perfeito, por que permite que exista o mal no mundo? Ele permite que as criaturas experimentem à sua custa, que aprendam com os seus erros. O mal do mundo não surge de Deus, mas sim das criaturas em processo de evolução que, devido ao seu desconhecimento das leis espirituais, procedem contra os outros seres da criação. Pois então, terás de me explicar de que tratam essas leis, porque duvido muito que consigam explicar a grande quantidade de perguntas que tenho, para as quais ainda não encontrei uma resposta satisfatória, e de coisas que não entendo e me parecem tremendamente injustas, no mundo em que vivemos. Encantado. Prepara-te, porque vamos ter muito de que falar.